Perder alguém que amamos é sempre muito difícil, um momento de profunda tristeza e introspecção. A dor da perda é algo que nos atinge profundamente, deixando um vazio que parece impossível de preencher. As famílias se veem, de repente, tendo que lidar com a perda, reorganizar a vida e honrar a memória de quem se foi. É um processo doloroso e, ao mesmo tempo, necessário para seguir em frente. É muita coisa, né? Mas, em meio à dor, ainda tem que lidar com uma questão prática e, muitas vezes, desafiadora: a herança. A burocracia não espera, e os herdeiros precisam enfrentar uma série de procedimentos legais. E no Brasil, a gente sabe, né? Além do luto, os herdeiros ainda têm que enfrentar um sistema tributário cheio de detalhes e, vamos ser sinceros, bem pesado, que acaba sendo um fardo enorme em cima dos bens deixados. A complexidade dos impostos pode transformar um momento já difícil em algo ainda mais estressante. A nossa Constituição, lá no artigo 155, inciso 1, diz que os estados e o Distrito Federal têm o poder de criar o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, o famoso ITCMD. Esse imposto é uma realidade que todos os herdeiros precisam enfrentar. Em outras palavras, esse imposto pega pesado na transferência de patrimônio quando alguém falece ou quando decide fazer uma doação. É um tributo que pode impactar significativamente o valor dos bens herdados. E o pior é que a alíquota, ou seja, o valor cobrado, muda de estado para estado, podendo chegar a até 8%. É mole? Essa variação cria uma desigualdade entre os herdeiros de diferentes regiões do país. Então, o que a gente quer mostrar aqui é justamente essa questão da alta carga de impostos sobre herança no Brasil, focando no ITCMD. Queremos entender como esse imposto afeta as famílias e o que pode ser feito para aliviar esse peso. Vamos entender como esse imposto funciona na prática, como é o processo de inventário, o impacto que ele tem nas diferentes classes sociais e, claro, comparar com outros países. Será que o Brasil está no caminho certo ou precisamos de mudanças? A ideia é a gente pensar criticamente sobre a justiça, ou a falta dela, no sistema tributário brasileiro e, quem sabe, até apontar alguns caminhos para torná-lo mais justo e equilibrado. Vamos juntos nessa jornada de reflexão e busca por soluções. A gente já falou do ITCMD, né? Esse é um tema que gera bastante discussão e curiosidade. O Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, mais conhecido como ITCMD. Para simplificar, é um imposto estadual que incide na transferência de patrimônio em duas situações principais: quando alguém falece e os bens vão para os herdeiros, ou quando rola aquela doação em vida. É como se fosse um imposto sobre a herança, mas que também vale para doações. Ou seja, qualquer transferência de bens ou direitos pode ser tributada. E como é a Constituição que manda, são os estados e o Distrito Federal que decidem como e quanto cobram desse imposto. Isso dá uma certa autonomia para cada região. Aí já viu, né? Cada estado com sua própria alíquota, o que causa uma enorme diferença nos valores cobrados pelo país. Dependendo de onde você mora, o valor pode variar bastante. E essa alíquota, para variar, depende do valor da herança, podendo chegar a até 8%. Isso pode representar uma quantia significativa, especialmente em heranças maiores. Adivinha quem tem a maior alíquota? Isso mesmo, São Paulo. A cidade que nunca dorme também tem os impostos mais altos. Mas nem todo mundo concorda com o ITCMD, viu? Há um debate acalorado sobre a justiça e a eficácia desse imposto. Tem gente que defende, dizendo que é uma grana importante para os estados investirem em áreas essenciais, como saúde, educação e segurança pública. Esses recursos podem fazer uma grande diferença na qualidade de vida da população. E tem quem diz que o imposto ajuda na justiça social, porque quem tem mais, contribui mais. Faz sentido, né?
A ideia é que os mais ricos ajudem a financiar serviços públicos que beneficiam a todos. Só que, por outro lado, tem quem ache o ITCMD injusto, uma verdadeira dupla tributação do patrimônio. Eles argumentam que já pagaram impostos sobre esses bens durante a vida. Afinal, os bens da herança já foram tributados durante a vida da pessoa, com o imposto de renda, IPTU e por aí vai. Então, por que pagar de novo? Cobrar de novo na hora da herança seria como passar a conta 2 vezes. Essa é uma questão que ainda gera muita polêmica e discussão. É claro que a gente nunca quer passar por isso, mas a verdade é que a morte de alguém próximo, além da tristeza, traz junto um monte de questões práticas, como a divisão dos bens. Esse é um momento delicado, onde as emoções estão à flor da pele, e lidar com burocracias pode ser extremamente desgastante. No Brasil, a gente chama esse processo de inventário. E acredite, envolve um monte de etapas burocráticas e custos que podem ser um verdadeiro pesadelo para os herdeiros. É um processo que exige paciência e atenção aos detalhes, pois qualquer erro pode atrasar ainda mais a conclusão. O objetivo do inventário é basicamente fazer um levantamento e dividir os bens, direitos e dívidas que a pessoa deixou para trás. Isso inclui imóveis, veículos, contas bancárias, investimentos e até mesmo dívidas que precisam ser quitadas. É nesse processo que a gente descobre quem são os herdeiros, o que tinha na herança e quanto cada um vai receber. Cada detalhe é importante e a transparência é fundamental para evitar conflitos entre os herdeiros. E como é que começa essa novela? O primeiro passo é procurar um advogado, que vai te ajudar a preparar a papelada e organizar os documentos. Esse profissional será o seu guia nesse labirinto jurídico, garantindo que tudo seja feito conforme a lei. E aqui vai a dica de ouro. Escolher um bom profissional é essencial para que tudo corra bem e, principalmente, rápido. Um advogado experiente pode fazer toda a diferença, agilizando o processo e evitando problemas futuros. Com a papelada pronta, o inventário pode seguir por 2 caminhos, judicial ou extrajudicial. Cada um desses caminhos tem suas particularidades e requisitos específicos. A via judicial é obrigatória quando tem herdeiros menores de idade, incapazes ou se a pessoa deixou um testamento. Esse caminho tende a ser mais demorado e complexo, pois envolve a intervenção do juiz em todas as etapas. Já a via extrajudicial, feita diretamente no cartório, é permitida quando todos os herdeiros são maiores de idade, concordam com a divisão dos bens e não existe testamento. Bem mais simples, né? Esse caminho é geralmente mais rápido e menos oneroso. Mas não se iluda, porque independente do caminho escolhido, o inventário sempre envolve custos, que variam de acordo com o valor da herança, a complexidade do caso e os honorários do advogado. Esses custos podem ser uma surpresa desagradável para muitos. Entre os custos mais comuns, a gente pode listar custas judiciais ou emolumentos cartorários, a famosa taxa pra tudo, honorários advocatícios, o próprio ITCMD, imposto de transmissão causa-mortes e doação, e um monte de certidões. Cada documento tem seu custo e sua importância no processo, e a falta de qualquer um deles pode atrasar ainda mais o inventário. É para deixar qualquer um de cabelo em pé. A complexidade e os custos envolvidos podem ser realmente estressantes, mas com a orientação certa, é possível passar por isso de forma mais tranquila. A tributação sobre heranças é uma polêmica mundial. Enquanto alguns países optam por tributar pouco ou até isentar a herança, o Brasil, como a gente já viu, é campeão em cobrar impostos nesse quesito, o que coloca o país em uma posição, digamos, delicada no cenário internacional. Austrália, Canadá e Nova Zelândia, por exemplo, não cobram imposto sobre herança. Já Estados Unidos, Reino Unido e França cobram, mas oferecem isenções generosas e alíquotas bem mais baixas do que as praticadas aqui. A alta carga tributária sobre herança no Brasil é um peso enorme para os cidadãos.
especialmente em um momento tão delicado de luto e readaptação à nova realidade. E a diferença gritante entre as alíquotas praticadas no Brasil e em outros países levanta a questão: será que o nosso sistema tributário é justo? Eficiente? Enquanto países desenvolvidos, com sistemas de proteção social mais robustos, preferem tributar menos a herança, o Brasil, com um sistema de proteção social ainda em desenvolvimento, prefere onerar a transmissão de bens entre gerações. Será que essa política tributária não desestimula o investimento e a acumulação de capital, impactando negativamente o crescimento do país a longo prazo? Fica a reflexão para todos nós.